está comentando no nosso chat, Josias, a Karen Salles, ela falou assim: e vocês estão achando normal, por exemplo, um jantar entre o presidente e ministros do Supremo Tribunal Federal? Você falou sobre um envenenamento desses tempos que a gente vive, de encontros como esse. Mas pode ser considerado normal, Josias? Ela aqui, a Karen, fala: eu acho uma vergonha o presidente da República se reunir com ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses encontros são normais? É A normal um mim, encontro como esse, Josias? a mim não me agrada, Fabiola. Eu acho que não tem. Para você ter uma ideia, eu sou jornalista, né? Frequentemente há convites de políticos para agora mesmo, de confraternização com autoridades, com parlamentares. Eu não considero próprio, não considero adequado, não costumo participar desse tipo de coisa, porque eu acho que nós temos que separar as funções. O Lula já fez em mandatos anteriores. Isso já foi feito, encontros desse gênero. Agora, nós estamos vivendo outros tempos. Então, não me parece o jantar desta forma, feito coletivamente, às claras, em local conhecido, é, ainda passaria. Não acho adequado, não faria, sobretudo por conta da conjuntura. Agora, há pior, acontece coisa pior do que isso. O Lula recebe em privado ministros, como recebeu o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, foram recebidos no Alvorada para negociar a escolha do ministro do Supremo. A indicação do Flávio Dino foi apoiada pelos dois ministros hoje mais influentes na Suprema Corte, o Gilmar e o Alexandre de Moraes. Ambos referendaram também a escolha do Paulo Gonet para a chefia do Ministério Público Federal, para o cargo de Procurador-Geral da República. Isto não é papel de ministro do Supremo. Ficar participando de converscotes, articulando a indicação de futuras togas, de chefe da PGR, mas os tempos estão abastardados, Fabiola. Então, por conta desse envenenamento, eu não faria esse jantar. Não considero próprio, não considero apropriado, mas não se pode, antes da realização do jantar e antes de saber o que será tratado nesse jantar, se é que vamos conseguir descobrir tudo, não dá para dizer que é uma conspiração, como dirão os bolsonaristas, né? Mas próprio não me parece. Eu evitaria. Interessante, eu Fabiola, quero te ouvir. Eu estou curiosa para ouvir o Thales também. Thales, você acha eu normal um queria, jantar como esse? Tem muita gente achando normal aqui, outros achando um absurdo. Que lado que eu você queria fica? colocar um tempero nisso daí, que é o seguinte: é, em condições ideais, não deveria haver nenhum tipo de encontro particular de ministros do Supremo com o chefe do Executivo ou do Legislativo. Por outro lado, por outro lado, sempre ocorreram e são importantes para haver um certo diálogo entre os três poderes. E sempre ocorreram. Fernando Henrique Cardoso recebeu várias vezes o presidente do Supremo, os ministros do Supremo, conversou. Tinha até um que era o líder do governo, que era o Nelson Jobim, que era o líder do governo Supremo. Então, foi líder do governo com Fernando Henrique, foi líder do governo com Lula, e sempre teve esse diálogo. E esse diálogo ele é fundamental para o mundo real do funcionamento dos poderes. Ou seja, é, o Lula dialogando. O que a gente reclamava muito no governo Bolsonaro? Que não havia esse diálogo. Era impossível o Bolsonaro convidar os ministros do Supremo abertamente, como está sendo convocado, para um jantar e dar certo. Porque ele atacava o tempo inteiro o Supremo Tribunal Federal, ameaçava golpes, xingava. Era impossível sentar e conversar. Em um país onde os ministros do Supremo, os três poderes, não dialogam, e não dialogam, inclusive, em questões fundamentais, como que não tenham que ser um diálogo
absolutamente aberto, mas que têm que ser negociados. Há uma negociação constante entre o Legislativo e o Supremo, por exemplo. Vai ter agora essa discussão do marco temporal. Essa discussão vai necessitar, ela coloca em oposição o Supremo e o Legislativo. Vão ter que conversar, vão ter que dialogar, e o Executivo vai participar dessa discussão quase como moderador dos dois poderes. Então, esse é o mundo real, em que você não faz omelete sem quebrar ovos, em que você se reunir, se encontrar, até uma demonstração de pacificação. Nesse momento, eu creio que é mais uma demonstração de pacificação, porque viemos logo depois do momento bolsonarista, em que o Bolsonaro simplesmente não tinha condições de se encontrar com os ministros do Supremo de uma maneira assim, aberta, como o Lula está propondo. E o convite foi feito a todos os ministros, né? É algo, é como um pouco o que o Isso. Salles falou, eu acho que um pouco de diferença, né? O Josias também já tinha comentado isso. Por exemplo, quando tem um encontro reservado, escondido, fora da agenda, esse foi um jantar divulgado, né? As pessoas não foi divulgado, acho que na agenda, mas vários veículos já descobriram. Mas é algo do cerimonial, inclusive. Resta saber se André Mendonça. Simbólico da pacificação, né? Quase que simbólico da pacificação dentre os poderes, que não havia no governo passado. E teve inclusive com ele, quando teve o ataque ao 8 de janeiro, uma das primeiras a chegar ali e se reunir com ele foi Rosa Weber, né? Que ali trouxe um encontro. A gente não sabe ainda, será que André Mendonça e Cássio vão, Josias, nesse jantar? Ainda não sabe as Acho que confirmações, né? ainda não, mas o Cássio ele precisa, inclusive, para retribuir o gesto que o Lula fez em relação a ele, nomeou o indicado dele para o TRF da primeira região e telefonou para ele, foi de uma delicadeza de quem deseja se aproximar, né? Porque além de indicar o seu apadrinhado, ainda telefona previamente para avisar que está nomeando. Então, o Cássio Nunes Marques, até por uma questão de gratidão, ele deve comparecer. O outro ainda está meio reticente, mas essas togas, Fabiola, vai chegando uma hora que elas percebem que os governos passam e o mandato deles no Supremo permanece. O sujeito só sai de lá com 75 anos. Então ele precisa se ajustar à realidade, né? O sujeito não pode ficar brigando com os fatos. O Bolsonaro hoje é um ex-presidente inelegível até 2030. Então, por mais gratidão que o personagem tenha, a gratidão do André Mendonça não é pequena, em nenhum governo ele seria guindado à posição de ministro da Suprema Corte, senão no governo Bolsonaro. Então a gratidão dele é muito grande e ela já se manifesta nos comentários que ele faz no plenário, nos votos que ele dá, que ele profere no Supremo. Está lá presente a lealdade dele, a gratidão dele, ele agradece ao Bolsonaro com a toga. Agora, a despeito disso, ele também não é um cego, né? Ele enxerga a realidade, ele vê que o Bolsonaro é um ex-presidente inelegível e que ele precisa reconhecer que há um novo presidente no Palácio do Planalto. O Lula está lá. Eu me lembro que no julgamento, primeira sessão de julgamento do Supremo, de um réu do 8 de janeiro, o André Mendonça fez lá um comentário. Na hora que ele propôs uma pena menor, ele fez um comentário, foi inclusive objeto de uma admoestação do Gilmar Mendes, como ele tentou atribuir parte da responsabilidade no raciocínio comum no bolsonarismo à inação ou uma suposta inação do Ministério da Justiça. A inação do Ministério da Justiça teria contribuído para o quebra-quebra de 8 de janeiro. Foi ali, o Gilmar Mendes ralhou com ele, e hoje o Flávio Dino, que era o ministro da Justiça, que combate essa mentira do bolsonarismo, é colega dele no Supremo. Daqui a pouco vai estar numa cadeira, sentado numa poltrona, ao lado da poltrona dele, no plenário do Supremo. Então, se a pessoa não se der conta de que o mundo mudou, acaba conspirando contra si mesma, atirando contra o próprio pé. Por essa razão,
Quero crer que ele vai a esse jantar, Fabiola.